o Tarcísio no dia 25 e a Folha noticiando o Tarcísio no dia 25. Vejam só como que a Folha enquadra o Tarcísio, que falou que vai participar do dia 25. O Tarcísio diz que irá a ato com Bolsonaro, vírgula, após novas revelações golpistas de ex-presidente. Eu achei interessante também, Cogos, no meio da reportagem da Folha de São Paulo, eles colocam o seguinte: enquanto ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, Tarcísio endossou a postura negacionista do então presidente. O agora governador estava ao lado de Bolsonaro na live em que o ex-presidente ri ao comentar um suposto aumento de suicídios na pandemia. Então, quer dizer, os caras, eles... É interessante isso, né? Tarcísio vai subir no caminhão. Então, Tarcísio, será que o Tarcísio consegue enxergar que a partir do momento em que ele volta a colocar a imagem dele do lado do Bolsonaro, a imprensa vai atirar nele com a mesma força que atira em qualquer pessoa que está ao lado do Bolsonaro, e ele vai entender a real dimensão do problema que a gente tem com a imprensa, ou ele vai ficar fazendo ainda esse jogo de panos quentes e fingir que nada acontece no reino da imprensa e da TV Cultura? Então, o Tarcísio, ele é um sujeito extremamente arrogante, né? Pelo seguinte, a especialidade do Tarcísio é ficar torcendo e ao lado de quem está ganhando. Então, ele usa o Bolsonaro para se eleger, depois ele sabe que os tucanos são mais fortes aqui no governo do estado de São Paulo, ele se alia aos tucanos. Esse é o jogo dele. Ele não tem princípio nenhum. Ele não é um direitista, ele não é nem esquerdista, ele não é nada. Ele é um tarcisista. Para mim, isso é uma das piores coisas na política brasileira. Só que ele acabou se superestimando. Ele teve sucesso nesse tipo de jogada e ele acabou se superestimando, achando que ele sempre vai poder aparecer do lado de quem quiser. Olha, então agora o Bolsonaro está popular, vou com ele lá na manifestação. E ele esquece disso, ele esquece que o sistema vai triturar todo mundo depois de usar. E ele vai acabar sendo triturado também. E vai ser merecido, porque as pessoas confiaram nele, confiaram que ele ia fazer um governo de direita e não está fazendo. Você vê, por exemplo, que os policiais civis, por exemplo, estavam há 20 anos sem aumento. Tome a inflação acumulada nesses 20 anos. E aí falaram, olha, finalmente o Tarcísio deu um aumento para os policiais civis. Bom, depois de 20 anos, com a inflação que houve nos mandatos do PT, com a inflação que houve aí por culpa do Paulo Guedes, né, Adriles? Durante a ditadura sanitária. Nós tivemos um aumento brutal da inflação nos últimos 20 anos, por culpa do Paulo Guedes, por culpa do Haddad, por culpa dos ditadores sanitários, calcinha apertada que fechou a economia, etc. Imagina você não dar aumento para os policiais. Então, não é que o Tarcísio só fez a obrigação, ele nem queria fazer. O aumento dos policiais só passou graças a uma bancada de direita que tem na Lespe. O Carteiro Reaça, né, o Gil Diniz, o Lucas Bove. Se não fossem eles fazendo ali, ameaçando obstruir a LOA, os policiais nem teriam aumento. Então o Tarcísio não está nem aí para a polícia. O Tarcísio não convocou policiais que já passaram no concurso. E agora ele vem pagar de bolsonarista. Esse sujeito tem que parar de enganar a direita em São Paulo e assumir que ele é só um fisiológico. Pelo amor de Deus. Agora, em relação à imprensa, a imprensa vai continuar atacando o Bolsonaro injustamente. Você vê, por exemplo, estão atacando o Bolsonaro porque ele falou nos suicídios na pandemia. Mas isso aí, o Bolsonaro era contra aquele fechamento brutal, aquela ditadura sanitária. As pessoas, lamentavelmente, foram levadas ao desespero, culminando no suicídio, por culpa de quem defendeu o fechamento. Não é culpa do Bolsonaro, ele era a favor de abrir. Foi culpa do Calcinha, do Dória. Foi culpa de todos os governadores de esquerda que mandaram fechar, dos prefeitos, do Bruno Covas, de ministros que mandaram fechar, não do Bolsonaro. E sim, houve suicídios na pandemia, porque isso é o que acontece com o lockdown. Uma medida completamente anticientífica, ditatorial, uma prisão domiciliar contra inocentes. E o Bolsonaro era para ter emergido de tudo isso como um herói da verdadeira liberdade. Mas a imprensa distorceu. E essa mesma imprensa vai continuar distorcendo isso que o Tarcísio não entende. Eu sinto, Adriles, que a maior tensão de tudo isso que vai acontecer no dia 25 remete a uma própria fala do Bolsonaro, a própria convocação dele. Falou, não levem faixas, não levem cartazes, falando o nome de ninguém. Só que ele vai falar, ele e o Tarcísio vão falar
o Tarcísio vai finalmente se manifestar sobre o Supremo Tribunal Federal, ou a gente vai ficar preso nesse meio de campo estranho, para não falar bizarro dele com o Gilmar Mendes ano passado, falando em democracia vibrante no Brasil? Quer dizer, ele vai ter que escolher, né, o que né, de fato está acontecendo. Ou a gente está numa democracia vibrante, Adriles, ou a gente está numa ditadura nefasta. Mas não tem meio do caminho aqui. Ou é um, ou é outro. Bom, ao contrário do que o Paulo Cogos diz, o Tarcísio, como o Paulo Guedes, são técnicos, né? São tecnocratas, são excepcionais gestores. O Paulo Guedes salvou a economia durante a pandemia. A inflação que se deu foi exatamente por causa da paralisação da economia e ainda assim ele conseguiu deixar as contas em dia, assim como o Tarcísio. E o aumento que ele deu para a polícia, é lógico que também teve a mão do próprio Tarcísio, né? Assim como tem a privatização do metrô, das linhas de trem. Então, eu não critico nem o Paulo Guedes, nem o Tarcísio Gomes de Freitas enquanto gestores. Agora, como políticos, aí eu faço coro ao nosso querido Paulo Cogos, porque o Tarcísio tem sido um desastre como político, porque a gente está debaixo de uma ditadura, debaixo do cerceamento da liberdade, e o Tarcísio é um cara que chega lá em Portugal e chega para os ministros do STF e diz: vivemos numa democracia pujante. Ó, Gilmar, oráculo da justiça brasileira, vocês transformaram a justiça numa democracia maravilhosa. Não, esses caras são ditadores. Você não quer comprar briga, pelo menos não fala nada, agora puxar o saco. Então, ele, e aí é muito bom que ele vá, mas eu vou dizer mais, seria muito bom que todos os governadores fossem. Por obrigação, todos que foram eleitos pelo Bolsonaro, inclusive o Romeu Zema. Romeu Zema vai lá na Jovem Pan, fica vendendo queijo, falando que Minas tá devendo não sei o quê. Cara, tem uma ditadura, tem gente sendo presa, tem gente sendo morta, tem gente sendo censurada. E o Bolsonaro tá na iminência de ser, vai em cana, porque ele assinou uma pseudo-minuta, porque ele fez uma reunião gravada em que ele falava que a justiça eleitoral era parcial, coisa que todo mundo tá sabendo até hoje. Entendeu? Disse o óbvio, aí queria dar golpe. Todos esses governadores, eu lembro, estou falando do Romeu Zema especificamente, por exemplo, porque eu sou de Minas Gerais. Ele foi eleito exclusivamente pelo Bolsonaro. Ele não teve um voto dele. Era ele e o João Amoedo, o João Amoeba lá que morreu, que Deus o tenha, o diabo, o guarde, não sei o quê. O Romeu Zema falou uma frase, no último debate, ele tinha 10%, falou: eu apoio Bolsonaro para presidente. Ele cresceu 30 pontos e venceu. Entendeu? A questão que se coloca é exatamente essa. Todos eles devem a sua vida política, do Zema ao ex-governador do Rio de Janeiro, lá que sumiu também, que traiu o Bolsonaro, o João Dória, que também deveu a eleição ao Bolsonaro, o Tarcísio Gomes de Freitas, o Jorginho lá de Santa Catarina. Todos eles tinham a obrigação moral de... Eu estava vendo ontem, ainda mostrei para o Marco Antônio, não vou dizer o nome da pessoa, falando assim: não, os governadores não devem ir, porque a gente está num regime persecutório. Meu bem, minha filha, minha cara influenciadora, é exatamente porque a gente está num regime persecutório que todos os governadores deveriam ir, para mostrar uma força política que se contrapõe à ditadura. Se todos os governadores resolvem não ir, se todas as pessoas resolvem não ir porque tem medo da ditatoga, o que vai acontecer? O Bolsonaro vai falar sozinho e eventualmente não vai acontecer nada. É o que o pior de trás pode acontecer. O medo, a covardia, a omissão dentro de uma ditadura é a pior coisa que pode acontecer. Então as vozes têm que se unir em uníssono ao lado do Bolsonaro, que ainda que seja tarde o que ele está fazendo agora, porque ele está com medo de ser preso, todo mundo tem que falar em alto bom som. Isso não é ataque antidemocrático. Existe uma ditadura do judiciário aqui no país. O que ele vai falar ao Bolsonaro? Só tem que falar isso. Eu estou sendo perseguido, mas, assim como eu estou sendo perseguido, deputados, senadores, influenciadores, jornalistas. Jornalista não entra em sindicato, porque a maioria é pró-ditadura. Né? Nunca vi isso em país nenhum do mundo, só no Brasil. Jornalistas, advogados, todos estão sendo perseguidos. Então você, deputado, senador, você, governador, que foi eleito na barra da saia do Bolsonaro e não está lá em São Paulo, você é um covarde, você é um omisso. Sim. Você está ajudando a ditadura brasileira a prevalecer. E você é influenciador, que fica desestimulando as pessoas. Vai todo mundo preso, não vai ninguém. Você é um cagão. Vai limpar a latrina na sua casa em vez de falando merda no Twitter e em outras redes sociais. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo.
além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.